Senhoras e senhores, segurem-se bem nas suas cadeiras porque uma notícia acaba de chegar. A Suprema Corte emitiu um relatório que pode reformular o cenário jurídico em torno do ex-presidente Donald Trump. Em um movimento histórico, o mais alto tribunal do país está enviando uma mensagem clara. Mas será uma advertência ou um ponto de inflexão crucial nas batalhas jurídicas de Trump? No vídeo de hoje, vamos analisar profundamente o último relatório da Suprema Corte, decifrar o que isso significa para o futuro de Trump, os desafios legais que ele enfrenta e como isso pode afetar não apenas seu legado, mas o próprio tecido da política americana daqui para frente. Fique comigo até o final, porque as implicações desse relatório não são apenas jurídicas, mas políticas, e podem determinar o rumo do futuro de Trump aos olhos do público. O que realmente está acontecendo por trás dos títulos? Vamos descobrir. Cena de abertura. O relatório anual de 2024 do Chief Justice John Roberts sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos gerou controvérsia e críticas significativas. O relatório, que tradicionalmente serve como uma reflexão sobre o trabalho da Corte e os desafios enfrentados no ano passado, foi visto por muitos como uma tentativa desajustada de defender o judiciário da crescente insatisfação pública. Roberts, frequentemente visto como uma força estabilizadora na corte, tem sido criticado por parecer desconectado das realidades políticas e sociais que moldam a opinião pública sobre o judiciário. O relatório não aborda algumas das preocupações mais urgentes sobre a corte, incluindo controvérsias éticas, decisões politicamente carregadas e a erosão da confiança pública em sua legitimidade. Em vez disso, Roberts defende a independência da corte, descartando as críticas externas como uma ameaça à integridade da instituição. Ao fazer isso, ele inadvertidamente destaca a crescente divisão entre o judiciário e o povo americano. Este ensaio analisará o conteúdo do relatório anual de Roberts, as críticas feitas a ele e as implicações mais amplas de sua abordagem à independência judicial em uma sociedade polarizada. Ei, pessoal, antes de começarmos, me diga, o que você acha das acusações contra o presidente Donald Trump? Kamala Harris faria melhor? Se você acha que sim, curta e inscreva-se para mais conteúdo como este. O propósito do relatório anual. O relatório anual do Chief Justice, historicamente, tem servido como um meio de comunicar as atividades da corte tanto ao público quanto à comunidade jurídica. Ele oferece uma oportunidade para refletir sobre a carga de trabalho da corte, os desafios que enfrenta e os esforços feitos para garantir que o judiciário continue funcionando como um braço imparcial do governo. Idealmente, o relatório também deve refletir sobre o papel da corte no contexto social e político mais amplo, reconhecendo seu impacto na sociedade americana. No entanto, o relatório de Roberts de 2024 parece ter se desviado desse papel tradicional. Embora o relatório reconheça a grande carga de trabalho e o papel importante da Suprema Corte em defender a Constituição, ele oferece pouco em termos de autocrítica ou transparência sobre as ações da Corte nos últimos anos. Em vez disso, o foco de Roberts está principalmente na defesa da independência da Corte, como se as críticas externas representassem uma ameaça maior à instituição do que os desafios éticos e legais que ela enfrenta atualmente. O foco do relatório na autossatisfação e defesa institucional deixou muito se perguntando se ele realmente reflete o papel da corte na sociedade americana contemporânea. A ausência de qualquer engajamento real com as preocupações levantadas pelo público, como a percepção de que a corte está desconectada dos valores da maioria dos americanos, sugere um distanciamento entre o judiciário e os cidadãos que ele deve servir. Nesse contexto, o relatório parece mais uma ferramenta de relações públicas destinada a proteger a reputação da instituição do que uma avaliação honesta da situação. O foco de Roberts na independência judicial, um foco central do relatório de Roberts, é a proteção da independência judicial.
Ele expressa profunda preocupação com o que considera ser perigos externos enfrentando o judiciário, como influência política, desinformação e até ameaças diretas à segurança dos juízes. Embora esses problemas sejam certamente significativos, ataques à autonomia do judiciário representam um risco grave. O contexto e a forma como Roberts apresenta seus argumentos levaram muitos observadores a suspeitar que ele pode estar tentando desviar a atenção de questões mais urgentes. Críticos argumentam que Roberts está usando essas ameaças externas como uma distração das questões internas que afetaram recentemente a Suprema Corte. Eles alegam que, ao enfatizar os perigos causados por forças externas, ele está desviando as discussões críticas sobre as controvérsias e dilemas éticos que a corte enfrenta. Essa percepção levanta questões. Objetivos políticos de direita geraram preocupações sobre a imparcialidade de suas decisões. A decisão de revogar o caso Roe v. Wade, uma decisão histórica que protegia os direitos ao aborto por quase meio século, gerou uma onda de protestos e debates sobre o papel do tribunal na formação de políticas públicas. Muitos consideraram a decisão um abuso de poder por um corpo de juízes não eleitos, impondo sua vontade ao país. Nesse contexto, os alertas de Roberts sobre ameaças externas à independência do tribunal pareceram desonestos. Em vez de focar nos perigos representados por forças políticas externas, críticos argumentam que Roberts deveria estar abordando a percepção de que o tribunal se tornou uma instituição politicamente motivada. A independência do tribunal, para muitos, está ameaçada não por ameaças externas, mas pelas suas próprias ações, que o alinharam com ideologias políticas específicas. Referências históricas em seu relatório, Roberts faz uso de referências históricas para enfatizar a importância da independência judicial. Ele menciona o Ato de Estabelecimento de 1701 na Inglaterra, que garantiu a independência dos juízes ao assegurar que eles não poderiam ser removidos de seus cargos pelo monarca. Esta referência à história britânica visa destacar a importância de um judiciário independente para preservar o Estado de Direito. Embora as referências históricas possam fornecer contexto valioso, seu uso neste relatório parece desatualizado e desconectado das realidades do sistema judicial moderno. Críticos apontam a ironia de invocar a era do rei George III, quando os monarcas exerciam poder absoluto, enquanto as ações do próprio tribunal têm se aproximado da consolidação de poder no poder executivo. Por exemplo, as recentes decisões do tribunal que favorecem um poder executivo expansivo, como a decisão de conceder imunidade ao presidente Donald Trump em certos casos legais, parecem estar em desacordo com o ideal histórico de um judiciário independente. Em vez de refletir os ideais de um judiciário imparcial, essas decisões sugerem que o tribunal está mais disposto a proteger certas figuras políticas poderosas, independentemente da lei. Essa desconexão entre as referências históricas de Roberts e a realidade atual das ações do tribunal apenas aprofunda a sensação de que o judiciário não está mais funcionando como um corpo independente, mas como um braço do establishment político. As recentes decisões do tribunal e seu impacto na sociedade americana. Um aspecto notável no relatório de Roberts é um exame detalhado das decisões recentes do Supremo Tribunal e suas ramificações para a sociedade americana. No entanto, o relatório não aborda a decisão controversa do tribunal que revogou o caso Roe v. Wade, uma decisão que se tornou uma das mais importantes e debatidas na história contemporânea do Ziprowiro. A omissão deste caso histórico é significativa, pois a decisão gerou protestos generalizados e um notável clamor público, refletindo uma crescente desilusão com o sistema judiciário. Ao negligenciar a menção a uma decisão tão politicamente carregada, Roberts parece ignorar a dissidência pública substancial que se seguiu. A decisão de desmontar Roe v. Wade não apenas gerou protestos, mas também desencadeou discussões intensas sobre a legitimidade do próprio Supremo Tribunal. Muitos críticos argumentam que o silêncio do relatório sobre este tema indica uma desconexão com as implicações sociais das ações do tribunal.
A decisão levantou questões sobre se os juízes, especialmente os nomeados por administrações conservadoras, realmente representam os valores e crenças da população americana. Essa falta de reconhecimento no relatório de Roberts pode alienar ainda mais os cidadãos que sentem que suas vozes e preocupações estão sendo ignoradas pelo judiciário. Essencialmente, o relatório de Roberts parece tratar as decisões do Supremo Tribunal como infalíveis, o que pode agravar a crescente divisão entre o judiciário e o público. Ao falhar em engajar-se com a natureza contenciosa das decisões recentes, especialmente a revogação de Roe v. Wade, o relatório corre o risco de apresentar uma visão unidimensional do papel do tribunal na sociedade. Essa abordagem não apenas diminui a importância do sentimento público, mas também levanta preocupações sobre a capacidade do tribunal de responder aos valores em constante evolução da nação. À medida que os debates sobre a legitimidade e a responsabilidade do judiciário continuam, a ausência de um diálogo crítico no relatório pode dificultar os esforços para diminuir a distância entre o tribunal e o povo americano. Questões éticas e o escândalo de Clarence Thomas. Outro problema significativo que o relatório de Roberts não aborda é a crescente controvérsia ética em torno do juiz Clarence Thomas. Nos últimos anos, Thomas enfrentou crescentes críticas por não divulgar diversos presentes, férias de luxo e outros vínculos financeiros com benefatores ricos, muitos dos quais